Olá, tudo bem? Para nós é um motivo de grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição. Esse trimestre nós estamos estudando sobre crescendo em um relacionamento com Deus. E para que nós possamos crescer em um relacionamento com Deus, é necessário o testemunho. Né? E que testemunho é esse? Aquilo que fez Deus em minha vida através do sacrifício de Cristo, da vida de Cristo, da ressurreição, da ascensão dele, seja representativo na minha vida e que eu possa, através desse testemunho, falar a outras pessoas daquilo que Cristo fez em minha vida. E, portanto, Testemunhando com Cristo é o título da lição número 12 da lição da Escola Sabatina, compartilhando uma experiência viva de transformação em Deus na minha vida, transmitida a outras pessoas. No texto para memorizar de Isaías, capítulo 50, versículo 4, assim nos diz a palavra de Deus: O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Olha mesmo que Deus ele vai fazer com que a gente fale daquilo que aconteceu em nossa vida a outras pessoas. Você sabe que através do poder do Espírito Santo nós podemos testemunhar, porque o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito, ele faz com que a nossa vida ele seja um testemunho vivo. E assim, testemunhar, ele se torna importante. E testemunhar não é apenas transmitir informações teóricas sobre Jesus. Testemunhar é compartilhar uma experiência viva de transformação interior. Testemunhar resulta em transbordar esperança, cura e salvação para o próximo. E assim, em Lucas, no capítulo 6, versículo 25, diz o seguinte: O homem bom tira o bem do bom tesouro do coração. Olha que coisa maravilhosa, não é? Só repetindo aqui Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira o bem do bom tesouro do coração. Se a boca fala do que está cheio o coração, a Bíblia também nos diz. Ninguém consegue transmitir aquilo que não possui. Quando experimentamos o perdão, a graça e o amor de Deus, sentimos o desejo natural de compartilhar essa bênção que foi realizada em nossa vida. E assim, o evangelismo mais poderoso não é um discurso elaborado, mas uma vida transformada pelo poder de Deus. Assim, meus queridos, o testemunho autêntico, ele começa numa comunhão diária com Deus, em oração, com o estudo da Bíblia e com experiência. Você tem que ter conexão, uma experiência viva com Deus. E sem imposição, mas com poder. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, assim nos diz a palavra de Deus: Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor. Olha mesmo que nós precisamos estarmos bem preparados para dar resposta daquilo que Deus ele fez em nossa vida, sem imposição, mas com o poder do Espírito Santo. Qual é a abordagem humana? O que evitar? Forçar decisões espirituais. Você não pode forçar ninguém a aceitar a Jesus. Tem que ser espontâneo. Entrar também em discussões desnecessárias, argumentação puramente intelectual e combativa. E qual é o método de Cristo? Basear-se no amor e na persuasão espiritual. Segundo, respeitar plenamente o tempo de cada pessoa, até porque cada pessoa, cada indivíduo tem o seu tempo. E apresentar a verdade com mansidão. Cristo nunca forçou ninguém a segui-lo. O Espírito convence, não apenas o Espírito ele convence e nós apenas apresentamos a verdade. E como eu disse, o Espírito vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. É através da sua conexão com o Espírito Santo que o Espírito Santo ele vai fazer com que o outro veja o que Deus fez em nossa vida e ele vai convencer naturalmente a pessoa a ter a mesma experiência que você teve, mas também a própria experiência da pessoa. Assim, um próximo tópico da lição, a abordagem samaritana de Jesus, que está ali no Evangelho de João, no capítulo 4. O Jesus começou com uma conversa amigável, aproximar-se
das pessoas sem preconceito. Jesus sabia muito bem quem era a samaritana. Jesus era o maior de todos os profetas. Jesus, ele mostrou como era a vida daquela mulher, como aquela mulher estava vivendo. E Jesus fez uma escuta ativa. Jesus compreendeu o contexto da dor. Jesus, ele esperou a resposta positiva daquela mulher. Jesus não forçou a barra. Jesus provou e mostrou para ela que tinha algo maior, algo melhor para ela do que o pecado que ela estava vivenciando. Porque maior do que o pecado de uma pessoa é aquilo que Deus ele pode fazer na vida. E houve um interesse genuíno. Importar-se profundamente com as dores e necessidades das pessoas. É importante você saber quem você está dando estudo bíblico. A verdade, ela é gradual. Apresentar o seu caráter, o amor e o plano da salvação a cada passo. Você vai aos poucos aprofundando no estudo. E o resultado daquele contato com aquela mulher foi o quê? Jesus bem sabia quem ela era, o que ela fazia e o tamanho do pecado que ela estava envolvida. Mas Jesus apresentou algo maior, algo melhor para ela. E aquela mulher foi à cidade onde ela morava e ela trouxe toda a cidade para ouvir o que Jesus tinha para dizer. Olha que coisa maravilhosa, o maior sermão de Jesus começou com uma pessoa. Jesus viu a dor, viu o sofrimento que aquela mulher estava fazendo, o pecado daquela mulher, e Jesus ofereceu algo maior, algo melhor. Saiba que as pessoas estão procurando muito mais além do que aquelas que elas estão vivenciando. Elas querem ter uma experiência viva e real com Deus. E, meus queridos, outro tópico da lição, ações diárias. Como falar de Jesus hoje? Primeiro, a gente precisa compartilhar. A gente precisa distribuir, entregar a literatura em momentos oportunos e saber qual a literatura e ter pleno conhecimento da literatura que você está entregando, que você está abordando às pessoas. Convidar, oferecer estudos bíblicos de forma acolhedora e não de forma provocativa ou de forma impositiva, de maneira nenhuma. Você vai, o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, é você convencer, mas convencer com amor. E o último ponto, que é um ponto muito importante, é conectar-se. Compartilhe mensagens edificantes e esperança aonde você está, através da sua palavra, através das redes sociais. Deus há de te mostrar, a mim e a você, qual a melhor forma de apresentarmos Ele a outras pessoas. Meus queridos, o que é importante aqui nós notarmos, nós percebermos, para que nós possamos entender a esperança para o filho que se afastou de Deus. A gente já estudou a parábola do filho pródigo. A gente sabe o significado da parábola do filho pródigo. A parábola revela amor incondicional do pai. Muitos filhos, familiares e amigos se afastaram da igreja, mas continuam sendo alvo do amor de Deus. A intercessão por ele nunca deve cessar, seja qual for o pecado. Seja qual for a circunstância que a pessoa está, seja qual for o desvio que a pessoa está vivenciando, quer seja no presídio, quer seja na bebida, quer seja no bar, seja onde for, ou ali mesmo a pessoa isolada em casa, aquela pessoa que por algum motivo ficou profundamente magoado. Essas pessoas devem ser alvo do nosso amor, da nossa abordagem e do nosso testemunho. Nossa postura diante de quem se afastou, como deve ser? Nunca desista, esteja sempre em oração. Jesus nunca desistiu de ninguém nesse mundo e Ele não vai desistir de você. Lembre-se que Jesus não desistiu de Judas. Judas que desistiu de Jesus. Quando Judas foi entregar Jesus, Jesus disse a última mensagem para Judas: ao que vieste, amigo. E com um beijo Judas traiu Jesus. Mas não foi Jesus quem desistiu de Judas, foi Judas quem desistiu de Jesus. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você. Continue orando. A oração intercessória constante quebra barreiras espirituais invisíveis que a gente nem imagina. Coloque aquela pessoa em oração, testemunhe para aquela pessoa, ore constantemente por aquela pessoa e ame sem julgar. Seja a ponte de retorno, demonstre amor, acolhimento em vez de condenação. Então é isso que Deus nos chama a fazer para com a pessoa que está desviada. Então, meus queridos,
meus queridos, Deus é especialista em se restaurar vidas também. Em Jeremias capítulo 24, versículo 7 diz: eu lhes darei coração para que vocês me conheçam. Olha que coisa maravilhosa. Deus vai abrandar o coração das pessoas. Deus vai fazer com que o coração ele seja quebrantado. Pedro negou Jesus no momento mais crítico, mas foi restaurado para liderar a igreja primitiva. Paulo, ele foi perseguidor da igreja, e de perseguidor implacável, se tornou o líder da igreja que ele perseguia. João Marcos desistiu e abandonou a primeira missão. Depois o próprio apóstolo Paulo disse: traz-me de volta João Marcos, porque ele me é muito útil. Foi restaurado para reescrever e escrever a história do Evangelho, para mostrar que nada é impossível para Deus, que não existe ninguém desse mundo que é impossível Deus restaurar. O filho pródigo gastou tudo e chegou ao fundo do poço. Restaurado a sua posição, ele foi restaurado a sua posição de honra e de herdeiro, porque Deus é especialista em coisas quebradas. Deus é especialista em pessoas derrotadas. Deus é especialista em pessoas que saíram do caminho dele. Deus é especialista em pessoas difíceis. Não existe nada difícil para Deus, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é que deve existir? Uma parceria humano-divina. O ser humano deve estar conectado. Qual é o nosso papel? Confiar inteiramente no poder da oração. Segundo, confiar no poder de Deus. Terceiro, apresentar o caráter de Cristo através de nossas atitudes generosas, de nossas atitudes amorosas. E qual é o papel de Deus? A atuação direta do Espírito Santo na mente das pessoas. Segundo, a realização de milagres espirituais e transformação do coração. O que é que nós poderíamos dizer? O mesmo Deus que agiu no passado continua trazendo pessoas de volta para Ele hoje, restaurando a vida das pessoas, ressignificando sonhos, ressignificando intenções, restaurando mentes, restaurando vidas. Esse é o papel de Deus. Há de ter uma parceria entre o humano e o divino para a salvação da humanidade. Nós podemos cooperar, sermos cooperadores com Deus na evangelização, no resgate das pessoas, no maior plano que Deus tem para resgatar o ser humano, que é o plano da salvação. Qual é a síntese? O ciclo do testemunho eficaz, a comunhão, o coração se enche da presença de Cristo. A ação, o testemunho acontece através do método compassivo de Cristo, como Cristo tratava as pessoas, como Cristo ele viveu, como Cristo ele impactou a vida das pessoas. Nós podemos também nos espelharmos nesse exemplo de Cristo. E o que vai acontecer? Restauração. Pessoas novas são alcançadas e os afastados, eles retornam para os braços de Jesus. Vejam, pessoas novas são alcançadas e pessoas afastadas, elas são restauradas, têm as suas vidas ressignificadas. E o transbordo, o amor e a vida transformada irradiam naturalmente na vida das pessoas. Quando a gente tem um testemunho, quando a gente vivencia o Evangelho de Cristo, meus queridos, a gente vai irradiar isso na vida das pessoas. A gente encontra diversas testemunhos dessa natureza. Diz que a sombra de Pedro curava. Já imaginava? No Antigo Testamento também mostra o poder de Elias, de Eliseu, testemunhando das pessoas. E veja Eliseu. Eliseu, ele foi passando e uma mulher disse: vai passando ali um homem de Deus. E, meus queridos, ele não tinha uma placa dizendo homem de Deus, de maneira nenhuma. Mas é quando o poder do Evangelho nos alcança, quando o poder da salvação nos transforma, aí sim nós irradiamos o poder de Deus em nossa vida. Como é que nós poderíamos concluir? Concluiríamos dizendo o seguinte: permita que Deus use sua voz, sua vida, suas atitudes para conduzir outros aos pés de Cristo. Veja que coisa importante, que o Senhor faça de cada um de nós uma testemunha viva e fiel, uma testemunha viva e fiel do seu amor para com a humanidade. Que Deus transforme a nossa vida e que possamos ser instrumento nas mãos de Deus para alcançar pessoas, para impactar a vida das pessoas e que elas tenham as suas vidas ressignificadas com o poder e pela restauração que
o Evangelho ele vai trazer, até porque o Evangelho é as boas novas da salvação. Que Deus nos abençoe, que o poder do Evangelho, que o poder de Cristo através do Espírito Santo alcance nossa vida e nossos corações. Diga amém aí onde você está. E nesse momento, meu querido, gostaria de chamar você para que nós pudéssemos fazer uma oração. Vamos lá? Vem comigo. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela oportunidade de recapitularmos a lição. Abençoe as pessoas que nos acompanharam. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Que o poder de Deus esteja sobre sua vida, restaurando a cada momento. Seja um testemunho vivo de Deus. E não esqueça de compartilhar o nosso canal, dar um like se você não deu ainda. E se você não se inscreveu, se inscreva e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.